Manhã de quarta-feira, estamos vencendo metade da semana, falta outra metade agora. E vencendo metade da semana, trazendo para você informação exclusiva, especial, pesquisa saindo do forno. Já mostramos aqui os resultados da pesquisa presidencial Genial Quest. Daqui a pouquinho vamos tratar mais deste assunto. Agora temos pesquisa para governador de São Paulo, maior estado do país. Pesquisa Big Data TV Record. Real Time Big Data para governador de São Paulo. Haddad tem 33%, Tarcísio 20% e Rodrigo 19%. O levantamento ouviu 2.000 pessoas por telefone, a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. Deixa eu já passar aqui para os nossos gráficos, porque fica mais fácil de a gente entender junto esse levantamento. Fernando Haddad, 33%, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, candidato à presidência na última eleição, é o primeiro colocado. O ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, tem 20%, empate técnico com o atual governador, 19%. Vinícius Poit, do Novo, 2%, Elvis César, candidato do PDT, 1%, Gabriel Colombo, Altino Júnior e Abraham Weintraub, que inclusive já abriu mão da candidatura, sequer pontuam. Brancos e nulos, 13% não sabem ou não responderam, 11%, mais do que o dobro de brancos e nulos não sabem ou não responderam do que na eleição presidencial, que, é claro, concentra praticamente todo o foco dos eleitores que deixam para tomar decisões a respeito de outras eleições para governador, para senador, para o legislativo, Câmara, Assembleia, quase que no final de semana da eleição, né? Tem também cenários aqui de segundo turno, a gente vai chegar neles agora, olha só. Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, 39% para o candidato do PT, 29% para o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Muita gente dizendo que vai votar branco ou nulo, 17%, e 15% não sabem ou não quiseram responder. Muito voto ainda para ser buscado pelos candidatos. Num outro cenário possível, Fernando Haddad e Rodrigo Garcia, Haddad tem uma vantagem um pouquinho maior, 37% para o candidato do PT contra 29% para o tucano Rodrigo Garcia. Também muito branco e nulo, quase 20%, não sabem ou não responderam, 16%. E num cenário em que estariam no segundo turno Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas, a empate técnico, né? A margem de erro é de 3 pontos e só 1 de diferença para Rodrigo Garcia, 30 a 29, 22 branco e nulo, 19 não sabem ou não responderam. Tem pesquisa para o Senado também, só uma vaga, né? Em disputa no Senado neste ano aqui, nessa eleição, e a corrida é liderada por Márcio França, ex-governador do PSB, com 26%, Janaína Pascoal tem 16%, o astronauta Marcos Pontes, ex-ministro, candidato do presidente Bolsonaro, 10%, depois o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, com 4%, Zé Aníbal, 3%, Aldo Rebelo, Nise Yamaguchi, Ricardo Melão, o professor Ock, que é o Eni Ozzy Cuquier, arrumaram aqui um professor Ock, né, para ficar mais fácil do pessoal decorar, 1% do Podemos, branco nulo, 19%, não sabem ou não responderam, 18%. Então, esse é o panorama, pelo menos por enquanto, minha gente, segundo essa pesquisa Big Data TV Record. Queria chamar a Basília para conversar um pouquinho com a gente sobre o resultado da eleição em São Paulo, não é, Basília? Ainda tem muita gente sem saber o que fazer, não é? Vai tomar contato com os candidatos a partir do momento em que a campanha de fato começar, né? Um alto número de não sabe, não responderam, não pretendem votar em ninguém, mas a eleição em São Paulo é extremamente nacionalizada, né? Não há como desvincular aqui, embora Fernando Haddad tenha sido prefeito da capital, Rodrigo Garcia seja o governador do estado, não há como deixar de vincular o fato de Haddad estar intimamente ligado com o ex-presidente Lula, de Tarcísio Gomes de Freitas, um candidato até 2 meses desconhecido de praticamente todo o eleitorado paulista, está vinculado ao presidente Jair Bolsonaro, e Rodrigo Garcia procurando, tem a máquina na mão, né? Tem o PSDB, que administra São Paulo desde 1995, e a máquina na mão.
Olha, a soma de eleitores que votariam em branco, nulo ou aqueles indecisos é maior do que a intenção de votos de candidatos como Tarcísio Gomes e o próprio governador Rodrigo Garcia. Ou seja, tem uma margem aí de convencimento, de manobra ainda de eleitores que podem virar voto, né? Essa indecisão rumar para algum lado, ou aqueles que dizem que não quer candidato nenhum, nulo, branco, podem mudar de ideia. Então, ainda tem muita campanha pela frente. Eu tenho ouvido especialmente aí de apoiadores de Rodrigo Garcia que ele não conseguiu mostrar os feitos de seu governo. Essa pesquisa mostra que quando as pessoas são perguntadas sobre a percepção, né, a avaliação do atual governo, fica ali na coluna do meio, né? A mais pessoas respondem que é um governo regular. Então, no momento que a campanha começar de fato, né, a campanha na televisão, nos meios de comunicação como um todo, as pessoas vão ser mais impactadas com propagandas, com marketing, especialmente de quem está com a máquina pública na mão e quer, claro, aparecer melhor nas pesquisas. Levando em consideração esse levantamento, o ex-ministro Fernando Haddad se mantém na dianteira das intenções de voto, ele que vinha marcando 34%, agora está com 33%, ou seja, se consolida como favorito a governador do estado. Mas, quando a gente observa os dados de Tarcísio Gomes e Rodrigo Garcia, um com 20%, outro com 19%, com uma margem de erro dessa pesquisa de 3 pontos percentuais, então, tecnicamente, eles estão empatados, né? 20 para 19 e uma margem de erro de 3 pontos percentuais, eles estão ali quase que na mesma coluna, nessa disputa para tirar o favoritismo de Haddad. Ainda tem muita campanha pela frente e, claro, quem já jogou a toalha e vinha pontuando muito mal nas pesquisas, já nem aparece, né, nessa pesquisa agora. A gente pode observar o ex-ministro Abraham Weintraub. Vou olhar aqui se ele está ou não. Olha, ele aparece ainda com 0%. Bom, aqui justifica o fato de, no fim de semana, ele ter anunciado que não é mais candidato. É isso, muito barulho e pouco voto, pelo menos de acordo com as pesquisas de intenção, não é? E tem um aspecto interessante, esse que você estava abordando, Basília, do empate técnico ali entre Tarcísio Gomes de Freitas e Rodrigo Garcia, para ver quem vai ao segundo turno com o Fernando Haddad, e as projeções de segundo turno dão vantagem hoje para o ex-prefeito de São Paulo, mas é importante lembrar, não é? O eleitorado, especialmente do interior, é um eleitorado bastante conservador. Foi o eleitorado, por exemplo, que garantiu a vitória de João Dória na última eleição contra Márcio França, né? Foi ali que o ex-governador João Dória conseguiu a vantagem curta para vencer Márcio França. Fernando Haddad vai ter um trabalho adicional no segundo turno de tentar evitar que todos os votos que foram para aquele candidato tido como mais conservador, que vai ficar fora do segundo turno, porque nesse momento o cenário é esse, é Fernando Haddad contra Rodrigo Garcia ou Tarcísio Gomes de Freitas, que todo esse eleitorado do candidato mais conservador que ficou de fora migre para o candidato conservador que estará no segundo turno, para evitar que o PT chegue pela primeira vez ao Palácio dos Bandeirantes. E já pensando nisso, o ex-prefeito Fernando Haddad colou em Geraldo Alckmin, né, que agora está no PSB, foi governador de São Paulo por 4 vezes, muito identificado com esse eleitor do interior. Eles estão fazendo campanha juntos. Ontem giraram por toda a Baixada Santista com o candidato ao Senado, Márcio França, né? Enquanto isso, Tarcísio Gomes de Freitas colou de vez no presidente Jair Bolsonaro, em postagens nas redes sociais, o tempo todo vinculando a campanha dele ao presidente Jair Bolsonaro, e Rodrigo Garcia tentando aquele caminho da chamada terceira via, né? Não é nem de cá, nem de lá, quer resolver o problema da população. Vamos ver como é que as coisas vão colar para os eleitores paulistas daqui até o dia 2 de outubro. A gente volta a conversar já já. Basília,